A cozinha tá tão bom, acordar bem, né? Tomar um banho e já começar a fazer o almoço cedo, né? Hoje eu vou fazer camarão, né? Primeiramente tem que ferver, né? Tem que ferver o camarão, né? Fervendo, depois vou temperar e vou grelhar, né? Tô fazendo um arrozinho, né? Pra acompanhar, né? Coloquei sal rosa e alho. Meu arroz eu faço assim, né? Cada pessoa tem um jeito, né? De fazer arroz, né? Com certeza, né? Vou mostrar todo dia assim, né? Eu gosto de falar, né? Conversar um pouquinho, né? Sal rosa realmente, né? Tem várias marcas, né? Isso aqui é Natural Life, né? Sal rosa é uns cristais, né? Muito benéfico à saúde, né? Já lavei o arroz, né? Muito lavadinho, o alho já torrou aqui com sal rosa, né? Agora, só vou mexer com a colher de silicone, né? Porque essa panela aqui requer, né? Uma colher especial, né? Porque se ficar mexendo com colher de ferro, né? Pode ser que arranhe um pouquinho, não pode. Então tem que ser, né? Ou uma de silicone, ou um plástico, né? Mais consistente. E o arrozinho agora vai torrar. Vai torrar. Muito bom, né? Vou afogar um feijãozinho e fazer uma salada para acompanhar, né? Meu lindinho já acordou, mas tá dormindo de novo. Meu Deus do céu, é muito lindo, meu Deus, acordou, mas veio pra sala. Oh, meu Deus do céu, é um bebê, a coisa mais linda. Ai, que amor, não sei se todo mundo, né? Tem muitas pessoas, né, que gostariam, né, de estar olhando os filhos, né, mas às vezes não tem oportunidade, né? Deve ser muito triste, né, ter os filhos, assim, o filho ou filha, né, e não poder estar olhando, né? Às vezes deixar com a empregada, né? Deve ser muito triste, né? Eu posso, né? Tá olhando meu filho, né? Eu tive uma profissão eu não tô trabalhando, exercendo mais essa profissão, né? Mas estou em constante ajuda do meu filho, né? Não tô exercendo na escola, mas estou em casa, na minha residência, auxiliando, né? Ajudei ele a escrever, a ler, né? Porque essas aulas online, né, tem que voltar presencial, né? Porque professora, né, que é formada mesmo, quase não fica sentada, né? Fica mais, né, auxiliando, em constante movimento, em constante. Depois eu vou até ler um livro aqui. Até tô com um livro aqui que eu deixa o arroz torrar ali, vou até ler um pouquinho. Deixa ali o arroz no fogo baixo e o camarão fervendo, né? Porque vou ler um pouquinho, Miguel dormindo, né? Ler é sempre bom, né? Esse livro aqui é um livro muito bom, Pedagogia da Autonomia, né? O autor Paulo Freire, né? Eu sempre, assim, gostei de comprar livro, né? Mas em faculdade, às vezes, né? A professora, né? O professor fala assim, tira xerox, que é melhor, né? Ou então compra, né? Eu, às vezes, comprava, né, livro. Então isso vai do bolso, né? Vai do financeiro. Quem pode comprar livro, compra, né? Agora tem uns textos que a professora já deixava, né, dentro da gráfica dentro da faculdade para os alunos, as alunas irem lá, né, e tirar xerox, né? Então isso vai, né, de cada lugar que se estuda, né? Como eu estudei, né? É terceira faculdade, né? A concluir pedagogia, né? Então sou muito inteligente, muito, né? Então vou ler um pouquinho desse livro. Esse livro aqui, A Pedagogia da Autonomia, né? De Paulo Freire, né? O autor, ele é um livro, né? De poucas páginas, né? Mas de uma densidade de ideias pouco vista
em qualquer outra de suas obras. Este seu poder de síntese demonstra sua maturidade, né? Lucidez e vontade de, com simplicidade, abordar algumas das questões fundamentais para a formação dos educadores, as de forma que objetiva, sugere práticas e mostra a possibilidade dos educadores as estabelecerem novas relações e condições de educabilidade deles, as entre si, dentro de cada deles, as mesmas e com seus educandos, com respeito e rigor, sem prescrições ou regras a seguir. Entendi que essas posturas pessoais e epistemológicas possibilitam a abertura à cognoscibilidade, a intenção de gerar a apreensão, compreensão, apropriação do saber. Sua linguagem é poética e política, calma, tranquila e ao mesmo tempo inquieta, problematizador e exuberante a serviço do pensar, do decidir e do optar para a ação transformadora. Demonstra perseverança, ousadia e crença nos homens e nas mulheres e na educação autêntica como caminho necessário para a justiça e a paz. Neste livro, Paulo faz, na verdade, um chamamento aos educadores, para com ética crítica, competência científica e amorosidade, o que é autêntica, sob a égide do engajamento político libertador, ensinarem aos seus educandos a serem seres mais. Esse livro é muito bom. Deixa eu ler aqui. Primeiras palavras. A questão da formação docente ao lado da reflexão, né, sobre a prática educativa progressiva, né, em favor de que? Da autonomia do ser, dos educandos, é a temática central em torno de que gira este texto. Né? Temática que se incorpora a análise de saberes o que? Fundamentais àquela prática e aos quais espero que o leitor, né, crítico, né, ou a leitora, né, acrescente alguns que me tenham escapado ou cuja importância não tenha o que percebido. Devo esclarecer aos prováveis leitores e leitoras o seguinte: na medida mesma em que esta vem sendo uma temática sempre presente às minhas preocupações de educador, alguns dos aspectos aqui discutidos não têm sido estranhos a análises feitas em livros meus anteriores. Olha que ele fala, né? Não creio, porém, que a retomada de problemas, né, entre um livro e outro e no corpo de um mesmo livro enfade o leitor. Sobretudo quando a retomada do tema não é pura repetição do que já foi dito. No meu caso pessoal, retomar um assunto ou tema tem que ver principalmente com a marca, tem que ver principalmente com a marca oral de minha escrita, mas tem que ver também com a relevância que o tema de que falo e a que volto tem no conjunto de objetos a que direcionam minha curiosidade. É muito legal esse livro, né? Muita gente acha que pedagogia, né, é um curso muito fácil. Não é, não. Tem que ver também com a relação que certa matéria tem com outras, né, que vem emergindo no desenvolvimento de minha reflexão. É nesse sentido, por exemplo, que me aproximo de novo da questão da inconclusão do ser humano. Inconclusão de sua inserção num permanente movimento de quê? De procura, né? Que rediscuto a curiosidade ingênua e a crítica.
virando epistemológica, e nesse sentido que reinsisto em que formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas, e por que não dizer também da quase obstinação com que falo, de meu interesse por tudo, né? O que diz respeito aos homens e às mulheres. Assunto de que saio e é que volto com gosto de quem a ele se dá pela primeira vez. Daí a crítica permanentemente presente em mim, a malvadez neoliberal, né? Ao cinismo de sua ideologia, o que é fatalista, e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve o meu discurso. Olha só o que ele escreveu, né? Quando me refiro que as injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo. Olha, né? Falando que muitas pessoas são submetidos. Daí o meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de observador, imparcial, objetivo, né? Seguro dos fatos e dos acontecimentos. Né? Em tempo algum pude ser um observador acinzentadamente imparcial, o que porém jamais me afastou de uma posição rigorosamente o que ética. Quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. O erro, na verdade, não é ter um certo ponto de vista, né? Mas absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista, é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. O meu ponto de vista é dos condenados da terra, o dos excluídos. Olha que livro. Não aceito, porém, em nome de nada, ações o quê? Terroristas. Pois que delas resultam a morte de quê? De pessoas inocentes, né? E insegurança de seres humanos. O terrorismo, ele nega o que venho chamando de ética universal do ser humano. Estou com árabes na luta por seus direitos, mas não pude aceitar a malvadez do ato terrorista nas Olimpíadas de Munique. Gostaria, por outro lado, de sublinhar a nós mesmos, professores e professoras, a nossa responsabilidade ética no exercício de nossa tarefa, o que é docente. Sublinhar esta responsabilidade igualmente aquelas e aqueles que se acham em formação para exercê-la. Este pequeno livro se encontra cortado ou permeado em sua totalidade pelo sentido da necessário que eticidade que conota expressivamente a natureza da prática educativa, enquanto prática o que? Formadora, né? Educadores e educandos não podemos, na verdade, escapar a rigorosidade o que é ética, mas é preciso deixar claro que a ética de que falo não é a ética menor, restrita do mercado que se curva, né, obediente aos interesses do lucro. É impactante, né? Pessoa achar que um curso, né? Um curso que pedagogia, né? Não é um curso de pessoa inteligente. Em nível internacional, começa a aparecer uma tendência em acertar os reflexos cruciais da nova ordem mundial como naturais e inevitáveis. No encontro internacional de ONGs, um dos expositores afirmou estar ouvindo. Deixa eu abaixar aqui mais. Né? Quando eu comer. Agora já vou jogar uma aguinha, porque senão o arroz vai torrar demais. Tiquinho que eu fiquei lendo já torrou. Já torrou o arroz. Nossa, enquanto isso o camarão tá um cheirão de camarão. Daqui a pouco tem que temperar. Gosto de arroz muito torrado, não. Ai, eu prefiro um arroz mais... Eu gosto que torra, mas nem tanto. Né? Porque o arroz tem que dar uma torradinha.
Eu vou pôr uma aguinha aqui. Eu ponho água quente, hoje eu vou pôr água fria. Deixa eu pegar um copinho aqui. Agora eu vou jogar no arroz. Deixar cozinhar. Mas que cheirinho de arroz. Vou pôr uma tampinha aqui agora. Tampar. E acabar de ler. Acabar de ler porque morar aqui tá até muito bom. Pertinho da PUC que eu estudei. Nossa, aqui, né? Desse bairro JK, né? Pra Via Express, rapidinho. Rapidinho, né? Eu morava no Barreiro, né? Demorava mais um pouco, mas daqui onde que eu resido agora, né? Tem 4 anos só que eu moro aqui. Pra onde que eu formei, né? PUC Corel, Coração Eucarístico, é rapidinho pela Via Expressa. Muita gente também formou, né? Nessa PUC, nossa, milhões, eu acho. É muitas pessoas, né? Com certeza. Agora eles colocaram um crucifixo, né? Bem na entrada do jardim. Aí, daí o tom de raiva legítima, né? Vamos ver onde que eu parei. Quem observa o faz de um certo ponto de vista. O que não situa o observador, né, em erro. O erro, na verdade, ele não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que mesmo do acerto de seu ponto de vista, é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. O meu ponto de vista é o dos condenados da terra, o dos excluídos. Vou até repetindo, né? Não aceito, porém, em nome de nada, ações o quê? Terroristas, né? Pois que delas resultam que morte, né, de inocentes, né? E a insegurança de seres humanos, né? O terrorismo, ele nega o que venho chamando de ética, o que é universal, né, do ser humano. Estou com os árabes na luta por direitos, mas não pude aceitar a malvadez do ato terrorista nas Olimpíadas de Munique, né? Gostaria, por outro lado, de sublinhar a nós mesmos, professores e professoras, né, a nossa responsabilidade ética no exercício de nossa tarefa, o que é docente. Sublinhar essa responsabilidade igualmente aquelas e aqueles que se acham em formação para exercê-la. Este pequeno livro se encontra cortado ou permeado em sua totalidade pelo sentido da necessária eticidade, que conota expressivamente a natureza da prática educativa, enquanto prática que é formadora. Educadores e educandos, não podemos, na verdade, escapar à rigorosidade ética, mas é preciso deixar claro que a ética de que falo não é a ética menor, restrita do mercado que se curva, né, obediente aos interesses do lucro. Em nível internacional, começa a aparecer uma tendência em acertar os reflexos cruciais da nova ordem mundial, como naturais e inevitáveis. No encontro internacional de ONGs, um dos expositores afirmou estar o quê? Ouvindo com certa frequência em países do primeiro mundo a ideia de que crianças do terceiro mundo, acometidas por doenças como diarreias aguda, né? É o que está acontecendo hoje, muito isso, né? Essas pandemias, essas viroses, essas imundícies, né? Pessoas não estão com devido
elas não são higienizadas, né? Os locais não estão sendo bem estruturados, né? Com limpezas adequadas, pessoas que não se higienizam, né? Então dá esses problemas de diarreia, de vários outros problemas. Não deveriam ser salvas, pois tal recurso só prolongaria uma vida já destinada à miséria, né, e ao sofrimento. Não falo, obviamente, desta ética, né, mas falo, pelo contrário, da ética universal do ser humano, da ética que condena, né, o cinismo do discurso citado acima, que condena a exploração da força de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, né, afirmar que alguém falou, golpear o fraco e indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a promessa, né? Testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal, né? Muitas pessoas, né, são dessa forma mesmo, né? Vem outra pessoa, né, não olham para si mesmo, né? Já querem colocar defeito, né, zombar, né? Mas são pessoas o quê? Que já estão com problemas gravíssimos, né? Com problemas gravíssimos. A ética de que fala é a que se sabe traída e negada nos comportamentos grosseiramente imorais, como na perversão hipócrita da pureza e puritanismo. A ética de que fala é a que sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por esta ética inseparável da prática educativa, né? Não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. É a melhor maneira de pôr ela lutar e vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la vivaz aos educandos em nossas relações com eles. Na maneira como lidamos, né, com os conteúdos que ensinamos, no modo como citamos o que autores, né, de cuja obra discordamos ou com cuja obra concordamos, não podemos basear nossa crítica a um autor na leitura feita por cima de uma ou outra de suas obras, né? Pior ainda, tendo lido apenas a crítica de quem só leu a contracapa de um de seus livros. Posso não aceitar a concepção pedagógica deste ou daquela autora e devo inclusive expor aos alunos as razões por que me oponho a ela, mas o que não posso na minha crítica é mentir, é dizer inverdades em torno deles, né? O preparo científico do professor ou da professora, né, ele deve coincidir com sua retidão, que é ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta. Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de aprender com o diferente. Não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não fez. São obrigações a cujo cumprimento devemos humilde, mas perseverantemente nos dedicar, né? É não só interessante, mas profundamente importante que os estudantes, né, eles percebam, né, as diferenças de compreensão dos fatos, as posições às vezes antagônicas entre professores na apreciação dos problemas e no equacionamento de que soluções, né? Mas é fundamental que percebam o respeito e a lealdade com que um professor, né, uma professora analisa e critica as posturas, né, as posturas dos outros. Né? De quando em vez, ao longo deste texto, volto a este tema,
né? E que me acho absolutamente, né, convencido da natureza ética da prática que educativa. Olha que muito interessante o curso que eu fiz, né? Muitas pessoas têm vontade, né? Às vezes de ter um diploma, mas, né? Quem sabe vão conseguir, né? Ou às vezes estão almejando, né? Ter um emprego, né? Porque diploma a pessoa tem que estudar muito para ter, né? Não é simplesmente, né, acontecer alguma coisa e a pessoa doar o diploma, né? Isso não é legal. De quando em vez ao longo deste texto volta a este tema, é que me acho que absolutamente convencido da natureza ética da prática educativa enquanto prática especificamente humana. É que, por outro lado, nós achamos ao nível do mundo, e não apenas do Brasil, de tal maneira submetidos ao comando da malvadez da ética do mercado, que me parece ser pouco tudo o que façamos na defesa e na prática da ética, o que é universal do ser humano. Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos transformadores, né? A não ser assumindo-nos como sujeitos o que éticos. Neste sentido, a transgressão dos princípios éticos é uma possibilidade, mas não é uma virtude. Não podemos aceirá-la. Não é possível o sujeito ético viver sem estar permanentemente exposto à transgressão da ética. É muito interessante. Uma de nossas brigas na história, por isso mesmo, é exatamente esta: fazer tudo o que possamos em favor da eticidade, sem cair no moralismo hipócrita, ao gosto reconhecidamente farisaico, né? Mas faz igualmente desta luta, né, pela eticidade, recusar com segurança o que? As críticas, né? As críticas que vêm na defesa da ética, precisamente a expressão daquele moralismo que é criticado. Em minha defesa da ética jamais significou sua distorção ou negação. Quando, porém, falo da ética, o que é universal do ser humano, né, estou falando da ética enquanto marca da natureza, o que humana, né, enquanto algo absolutamente indispensável à convivência, o que humana. Ao fazê-lo, estou advertido das possíveis o que críticas, né, que infiéis a meu pensamento me apontarão como ingênuo e idealista. Né? Na verdade, falo da ética, o que universal do ser humano, da mesma forma como falo de sua vocação ontológica para o ser mais, como falo de sua natureza constituindo-se social, historicamente, não como um a priori da história. A natureza que a ontologia cuida se gesta socialmente na história. É uma natureza em processo de estar sendo com algumas conotações fundamentais, sem as quais não teria sido possível reconhecer a própria presença humana no mundo como algo original e singular. Quer dizer, mais do que um ser, né, no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, né, com o mundo e com os outros, né? Presença que, reconhecendo a outra presença como um não eu, se reconhece como si própria. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. É no domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, né, da ruptura, da opção, que se instaura o quê? A necessidade da ética,
e se impõe a responsabilidade. A ética se torna inevitável e sua transgressão possível é um desvalor, jamais uma virtude. Né? Na verdade, né? Aqui ele está falando, na verdade, né? Seria o quê? Incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência. Né? É um livro para refletir. Né? Muitas pessoas, às vezes, né, queriam, né, ler um livro, não é simplesmente por ler, mas é um livro, né? Esse livro é um livro para você pensar, refletir, né? Se as pessoas quiserem comprar, né, eu indico, né? Mas precisam, às vezes, de um dicionário, né? Eu já estudei esse livro na faculdade e estou lendo de novo, né? É um livro muito legal, muito inteligente. Né? Assim, o que ele está falando é o que está acontecendo. Olha só, né? O que ele esboçou aqui, né? Ele tentou passar aqui, né, com suas ideias, né? Tem muitas coisas que estão, né? Hoje estamos em 2021. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Na verdade, seria incompreensível, né, se a consciência de minha presença no mundo, ela não significasse já a impossibilidade de minha ausência. Na construção da própria, o quê? Presença. Como presença, o quê? Consciente, né? No mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética, ou cultural, ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo. E se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. E isso não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais, né, a que estamos o quê? Submetidos, né? Significa reconhecer que somos seres o quê? Condicionados, mas não determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, né, é problemático e não inexorável. Né? Devo enfatizar também que este é um livro que é esperançoso, um livro que é otimista, né? Mas não ingenuamente construído de otimismo falso, né? E de esperanças o que vão, né? Que não vão chegar a lugar nenhum, né? Que sem significado. As pessoas, porém, inclusive de esquerda, para quem o futuro perdeu sua problematicidade, o futuro é um dado. Dirão que ele é mais um devaneio de sonhador inveterado. Não tenho raiva de quem assim pensa, né? Lamento apenas sua posição, a de quem perdeu seu endereço na história. A ideologista